A paz do Senhor, irmãos. Vamos continuar nossa leitura? Livro de Ezequiel, capítulos 34, 35 e 36. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, fale contra as autoridades que governam o meu povo de Israel. Profetize contra elas e diga que eu, o Senhor, estou dizendo o seguinte: Vocês, autoridades, são os pastores de Israel. Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. Vocês bebem o leite das ovelhas, usam a sua lã para fazer as roupas e matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho. Vocês não tratam as fracas e não curam as doentes, não fazem curativos às machucadas, não vão buscar as que se desviam, nem procuram as que se perdem. Pelo contrário, vocês tratam as ovelhas com violências e crueldade. E por não terem pastor, elas se espalharam. Animais ferozes mataram e comeram as ovelhas. As minhas ovelhas andam perdidas pelos morros e pelas altas montanhas. Estão espalhadas por toda parte. Ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-las. Pois bem, pastores, escute o que eu, o Senhor, estou dizendo. Juro pela minha vida que é melhor vocês escutarem. Por não terem pastor, as minhas ovelhas foram atacadas, mortas e devoradas por animais ferozes. Os meus pastores não foram procurá-las. Eles estavam cuidando de si mesmos e não das ovelhas. Por isso, vocês, pastores, prestem atenção. Eu, o Senhor, declaro que estou contra vocês. Tirarei de vocês as minhas ovelhas e não deixarei que vocês sejam os seus pastores. E não deixarei que continuem a ser pastores que só cuidam dos seus próprios interesses. Livrarei as minhas ovelhas do poder de vocês para que vocês não possam devorá-las. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Como um pastor busca suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas, naquele dia de escuridão e desgraça. Eu as tirarei de países estrangeiros e as juntarei e as trarei de volta à sua própria terra. Eu as levarei para as montanhas de Israel e ali as alimentarei, perto dos ribeirões, em todos os lugares onde o povo vive. Deixarei que elas pastem em bons passos, nas subidas, nas montanhas, nos vales e em todos os passos verdes da terra de Israel. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram e farei curativo nas machucadas. E tratarei das doentes, mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou um pastor que faz o que é certo. Eu, o Senhor Deus, digo o seguinte a vocês, meu rebanho. Eu vou julgar cada um de vocês. Vou separar os bons dos maus, as ovelhas dos bodes. Será que vocês não ficam satisfeitos com o melhor pasto? Por que precisam pisar no resto do capim? Vocês bebem água limpa e sujam com os pés a água que não bebe. As minhas outras ovelhas têm de comer o capim que vocês pisam e beber a água que vocês sujaram. Por isso eu agora, o Senhor Deus, digo que vou decidir a questão que há entre você, ovelha gorda, e as ovelhas magras. Vocês empurram as doentes para o lado e com chifradas as põem para fora do rebanho. Mas eu vou socorrer as minhas ovelhas e não as deixarei mais que sejam maltratadas. Julgarei cada uma delas e separei as boas das más. Eu darei às minhas ovelhas um rei que será como meu servo Davi, para ser o meu único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Eu, o Senhor, serei o Deus delas, e um rei como o seu servo Davi. Será como um governador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Farei uma aliança com elas para garantir que tenham segurança. Acabarei com todos os animais ferozes que há na terra de Israel. E assim, as minhas ovelhas poderão viver em segurança nos campos e dormir no mato. Eu abençoarei as minhas ovelhas e deixarei que vivam em volta do meu monte santo. Quando precisarem, eu os abençoarei com muita chuva. As árvores darão frutos, os campos produzirão colheitas, e todos viverão em segurança na sua própria terra. Quando eu livrar o meu povo daqueles que os escravizaram e quebrar suas correntes, aí todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Os pagãos não roubarão os que têm, e os animais ferozes não vão matá-los nem comê-los. Eles viverão em segurança e ninguém mais fará com que fiquem com medo. Eu lhes darei terras boas e acabarei com a fome que há na terra de Israel. As outras nações não zombarão mais deles. Todos ficarão sabendo que eu protejo Israel e que Israel é o meu povo. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas que eu alimento, vocês são seres humanos e eu sou o seu Deus, diz o Senhor. Capítulo 35.
O Senhor falou comigo, ele disse: Homem mortal, fale contra o país de Edom. Diga ao povo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: Montanhas de Edom, eu estou contra vocês. Farei de você, Edom, um deserto. Sem moradores, deixarei a sua terra, as suas cidades arrasadas em ruínas. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você sempre tem sido inimigo de Israel, no tempo da desgraça dos israelitas, no tempo do seu castigo final, por causa dos seus pecados. Você deixou que eles fossem mortos. Por isso, eu, Senhor Deus, juro pela minha vida, que o seu fim é a morte, que você não poderá escapar. Você é culpado de crime, de morte, e a morte o perseguirá. Farei com que a região montanhosa de Edom vire um deserto, e matarei todos os que passarem por ali. Cobrirei a montanha e meus mortos com cadáveres. Os corpos dos que forem mortos em combate encherão os vales dos ribeirões. Farei de você um deserto para sempre, e nunca mais ninguém viverá nas suas cidades. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você disse que a nação do Judá, a nação de Israel e as terras delas são suas, e que você vai tomar posse delas, mesmo que eu, o Senhor, esteja ali. Por isso, eu, o Senhor, Deus, juro pela minha vida que eu tratarei com a mesma ira, inveja, ódio com que você tratou o meu povo. Eles ficarão sabendo que eu estou castigando pelo que você fez com eles, e você ficará sabendo que eu, o Senhor, ouvi você dizer com desprezo que as montanhas de Israel estavam arrasadas e que você ia devorá-las. Muitas vezes ouvi você falar contra mim com desprezo. O Senhor Deus diz: Eu o arrasarei de tal forma que o mundo inteiro se alegrará com a sua queda. Do mesmo modo que você se alegrou quando a minha propriedade particular, a terra de Israel, virou um deserto. Toda a região montanhosa de Edom se tornará um deserto. Aí todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Capítulo 36. O Senhor disse: Homem mortal, fale com as montanhas de Israel e diga-lhes que escutem a mensagem que eu, o Senhor, tenho para elas. O inimigo de Israel zombaram de vocês e disseram: Aquelas velhas montanhas são nossas. Agora profetize e anuncie aquilo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Quando as nações vizinhas tomaram as montanhas de Israel e roubaram o que havia nelas, todos zombaram dos israelitas. Por isso, agora vocês, montanhas de Israel, ouçam o que eu, Senhor Deus, estou dizendo às montanhas, aos morros, aos ribeirões, aos vales, aos lugares arrasados, às cidades desertas, que todas as nações vizinhas roubaram e de que zombaram. Eu, Senhor Deus, no calor da minha ira, falei contra essas nações vizinhas, especialmente contra Edom. Com alegria e com desprezo, elas tomaram a minha terra e ficaram com seus passos. Por isso, homem mortal, profetize a respeito da terra de Israel. Diga às montanhas, morros, ribeirões, vales, que eu, Senhor Deus, estou dizendo, com ira e ciúmes por causa da maneira como as nações zombaram deles. Eu, Senhor Deus, juro que as nações vizinhas de Israel cairão na desgraça. Porém, nas montanhas de Israel, as árvores de novo terão folhas e produzirão frutas para vocês, meu povo de Israel. Logo vocês voltarão para a sua pátria. Eu estou do lado de vocês e garantirei que a sua terra será arada de novo para que nela sejam feitas plantações. Farei aumentar a população. Vocês viverão nas cidades e construirão de novo tudo o que estava arrasado. Farei com que haja muita gente e muito gado. Entre vocês haverá mais gente do que nunca, e vocês terão muitos filhos. Deixarei que vivam ali como antes e farei com que fiquem mais ricos do que nunca. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Farei com que vocês, meu povo de Israel, vivam de novo na terra. Ela será a terra de vocês e nunca mais deixará que seus filhos morram de fome. Eu, o Senhor Deus, afirmo que de fato o povo chama a terra de Israel de comedora de gente, e diz ela rouba o país dos seus filhos. Mas de agora em diante ela não será mais a comedora de gente, que rouba de vocês e seus filhos. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. A terra não precisará mais de ouvir as nações zombarem nem fazerem pouco caso dela. A terra não roubará mais do país dos seus filhos. Eu, o Senhor Deus, estou falando. O Senhor me disse: Homem mortal, quando os israelitas viviam na sua terra, eles a tornaram impura por causa da sua maneira de viver e de agir. O comportamento deles era tão impuro como a menstruação de uma mulher. Eu os fiz sentir a força da minha ira por causa dos crimes de morte que haviam cometido na terra e por causa dos seus ídolos com que eles a tornaram impura. Eu os condenei pela sua maneira de viver e de agir e os espalhei por nações estrangeiras, mas em todos os lugares onde eles foram, só envergonharam o meu santo nome, pois as pessoas diziam:
Esse povo é de Deus, o Senhor, mas eles tiveram de sair da terra que Ele mesmo lhes deu. Aí eu me preocupei com o meu santo nome, porque os israelitas o profanaram em todos os lugares aonde foram. Por isso, dê aos israelitas esta mensagem que eu, Senhor Deus, tenho para eles. O que eu vou fazer não é por amor de vocês, israelitas, mas por amor do meu santo nome, que vocês profanaram em todas as nações por onde foram. Quando eu mostrar às nações a santidade do meu grande nome, o nome que vocês profanaram no meio deles, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus quem está falando. Usarei vocês para mostrar às nações que eu sou santo. Eu os tirei de todas as nações e países e os trarei de volta para a sua própria terra. Borrifarei água limpa sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e todas as suas coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que vocês obedeçam às minhas leis e cumpram os meus mandamentos que lhes dei. Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as coisas que os tornam impuros. Darei ordens para que haja bastante trigo e assim não haverá mais tempo de fome no meio de vocês. Aumentarei a produção de uvas e plantações de cereais, de modo que não haverá mais épocas de fome, que façam vocês passarem vergonha no meio das outras nações. Vocês lembrarão da sua má conduta e das suas maldades que cometeram, e ficarão aborrecidos com vocês mesmos, por causa dos seus pecados e maldades. Povo de Israel, quero que saiba que eu não estou fazendo tudo isso por amor a vocês. Quero que vocês sintam como é vergonhoso e desonroso aquilo que estão fazendo. Eu, o Senhor Deus, estou falando. O Senhor Deus diz: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, deixarei que construam de novo as suas cidades arrasadas e vivam nelas. Todos os que passavam pelas lavouras de vocês viam que estavam abandonadas e que o capim havia crescido. Mas eu deixarei que vocês façam plantações de novo. Todos dirão isto a respeito desta terra. Ela era um deserto, mas agora ficou igual ao jardim do Éden. Falarão também a respeito das cidades que foram roubadas, destruídas e arrasadas. E naquele tempo estarão cercadas por muralhas e habitadas. Então as nações vizinhas que sobrarem ficarão sabendo que eu, o Senhor, construí de novo as cidades, destruí e fiz novas plantações nas terras abandonadas. Eu, o Senhor, disse que ia fazer isso e farei. O Senhor Deus diz: mais uma vez deixarei que os israelitas peçam a minha ajuda. Deixarei que cresçam em número, como se fossem um rebanho de ovelhas. As cidades que agora estão arrasadas ficarão tão cheias de gente como Jerusalém ficava cheia de ovelhas que eram oferecidas em sacrifício num dia de festa. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Amém? Te espero amanhã para mais uma leitura bíblica diária. Que o Senhor Jesus abençoe o meu lar, abençoe o teu lar. E que você fique na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.